Bom dia, galerinha do oitavo ano. Vamos iniciar aí nossa segunda semana aí do segundo bimestre, ok? Nessa aula a gente vai voltar a tratar de temas bem delicados aí. A última aula a gente falou de nações, cultura e tudo mais. Nessa aula a gente vai falar de minorias nacionais e conflitos no mundo, ok? Que vai lá da página 364 a 368. Vocês podem observar um pouquinho que o cenário mudou. É porque eu não estou em casa, galera. Eu estou na casa da minha irmã, nesse Goiásão de Deus aí. E, sério, tanto que o meu celular até tá sem rede. Aqui o sistema aqui é isolado, hein? Mas normal. Tenho na internet, para vocês terem ideia. Galerinha, mas vamos continuar. A gente vai falar aí de minorias nacionais ou minorias étnicas, ok? Lá na página 364. Minorias étnicas ou minorias nacionais são grupos ou são povos que não têm seus territórios reconhecidos, ou seja, são nações que não têm seus territórios reconhecidos. E geralmente, eles são muito fortes pelo movimento, por se caracterizarem como movimentos separatistas, porque geralmente eles buscam sua independência ali, a autonomia do seu estado, eles buscam a autonomia ali do seu povo, ou seja, eles querem um limite, geralmente eles vivem numa área ali, eles ocupam uma região, e eles querem que essa região seja demarcada como não. Aqui é o meu país, aqui é o meu local, e nós somos um povo, uma nação, com um território, um estado fixo, ok? Ah, a gente vai falar de alguns focos separatistas aí atuais. Então, peço bastante atenção e também peço que vocês não se limitem a essa videoaula. Ou seja, vocês podem pesquisar, podem ver vídeos, podem ver revistas, pesquisar na internet também sobre esses povos, que aliás é muito interessante. A água milagrosa aqui sempre salva. Só que aqui nessa região do Goiás, a água tem um gostinho estranho. Não sei porquê. É sério. Turminha, vamos lá. A gente vai falar aí do Kurdistão. Galera, Kurdistão na verdade, vem do povo curdo, ok? E Kurdistão, na verdade, eles lutam para que tenha o Estado do Kurdistão, ou seja, que o Kurdistão se torne um país. Mas vamos falar aí do povo curdo. Galera, ele é representado por cerca de 30 milhões de pessoas e é uma nação sem território. Eles vivem ali na área vocês podem observar aí no primeiro quadradinho aí da página 364, que eles vivem aí na região da Romênia, Azerbaijão, Irã, Iraque e da Síria, da Turquia, perdão, e da Turquia também, ou seja, eles vivem nessa região aí e eles querem autonomia do seu território, ou seja, eles querem que seja regulamentado que as nações, que seja instituído um território para eles, que eles possam dizer, não, aqui é o meu país. E eles lutam bastante por isso. Eles reivindicam a criação de um território nacional autônomo, denominado Kurdistão. É por isso que o tópico aí é Kurdistão, ok? Mas, se tratando do povo curdo, o Kurdistão, ele não existe porque esse território ainda não foi regulamentado, mas o povo curdo, ele existe e ele quer a regulamentação do seu estado, ou seja, do seu território, ou seja, do Kurdistão. A gente tem aí a Chechênia, galera. A Chechênia, ela é a República da Chechênia, ela integra a Federação Russa e está localizada entre o sudeste da Europa ali, sudestezinho da Europa, e o sudeste da Ásia, na região do Cáucaso. Quando vocês estiverem lá para o nono, talvez até o terceiro ano, a gente vai estudar sobre essa região do Cáucaso aí mais a fundo. Vocês vão ver que tem muitos conflitos aí. Geralmente eles estão envoltos aí com o fim da União Soviética aqui. A gente vai ver isso mais para frente, mas que talvez vocês já estejam por dentro. E a população ela é majoritariamente muçulmana. Galera, o problema nessa região é que ela é uma região que tem uma instabilidade muito grande, ou seja, tem muitos conflitos lá. Como eu posso dizer, a Chechênia, com o fim da União Soviética em 1991, a Chechênia ela declarou
a sua independência da Rússia. Isso fez com que, a Rússia ela mandasse tropas militares direto à Chechênia com o objetivo de restabelecer seu controle na região. E isso fazia o quê? Tinha conflitos. Então, organizações que na Chechênia que querem que a independência dela entram em conflitos e ataques violentos ali são ocasionais contra o governo russo. E isso aí gera muita violência. Todo mundo sabe que numa guerra quem sofre são civis, os soldados estão ali lutando, mas o governo manda atacar e eles estão atacando ali. Geralmente eles estão atacando cidades e, enfim, quem sofre é a população civil, ok, galera? A gente também tem a região do Tibete. Não, perdão, a região da Palestina. Essa região da Palestina aí eu tenho certeza que é o que vocês mais ouvem falar nos jornais, que é onde está ali a região onde está Israel ali. E galera, essa é uma região bem delicada que a gente vai ver também, eu acho que lá pelo terceiro ano, né, a gente vai estudar a fundo essa questão. Por quê? Porque não é uma questão com apenas um quesito, não é que aconteceu apenas uma coisa ali que separou tudo. É uma questão histórica e gigantesca que vem. Alguns dizem que vem desde lá das épocas bíblicas, dos filhos de Abraão, esqueci o nome dos filhos de Abraão, sei que acho que Isaac e esqueci, enfim, whatever, eu preciso ler a Bíblia mais. Ah, mas de formas que os conflitos nessa região eles são muito intensos, galera. Com a criação do Estado de Israel em 1948 e com a divisão territoriais definida pós Primeira Guerra Árabe, não a Primeira Guerra Mundial, a árabe-israelense em 1948 e a Guerra dos Seis Dias em 1967, os palestinos se encontram confinados nas regiões da Cisjordânia e da faixa de Gaza e também estão espalhados em campos de refugiados. Galerinha, só para vocês terem ideia, toda essa região que vocês veem aí de verde, que é como se diz, o território aí de Israel, isso era a Palestina, para vocês terem ideia. E era a região aí da Palestina. E só para vocês verem o quanto a Palestina perdeu aí com esse, como se fala, com essa integração aí do território, com esse pertencimento aí a Israel. Toda essa região aí era Palestina. E agora tem o povo palestino, ele ficou dividido aí, tanto que vocês podem observar que na legenda, que a área verde, território de Israel, a área laranjada aí, território sobre o controle israelense, lá na Cisjordânia, e também lá uma partezinha da Síria. O territóriozinho amarelo, não é esse amarelo que está do lado de fora, não, da Jordânia, do Egito, não. É dentro aí, esse amarelo bem forte. É território aí que está sob o controle palestino, que eles lutam bastante para ter sua independência aí, ter seu território de novo. E tem esse roxo aí é o território sob controle tanto de Israel quanto de palestinos, de israelenses quanto de palestinos. Vocês podem ver que é uma mescla muito grande aí. E a faixa de Gaza, ela tá bem lá no cantinho aí, é onde tem os maiores conflitos. Por quê? Porque Israel também quer esse pedaço. E esse pedaço ele está sob o controle palestino. Então fica esse conflito aí, nessa região aí, são conflitos muito violentos e que, enfim, quem sofre, como eu falei, é a população civil. Turminha, quando a gente tiver mais para frente, a gente vai detalhar bem essa situação aí de Israel e Palestina, para vocês verem que não é um assunto tão simples assim e que a gente precisaria, eu acho que, de umas 2 aulas só para explicar os detalhes desses conflitos. Mas a gente vamos tratar isso aqui só no povo palestino aí que está lutando pelo seu território ali, que quer reivindica seu território, porque Israel, essa área de Israel, na verdade, era a área da Palestina. Enfim, tem toda uma questão aí e depois eu vou disponibilizar, em nível de curiosidade, a divisão de Israel, para vocês terem uma ideia de como era. Turminha, a gente tem aí também, temos aí o Tibete. Galera, a população da região autônoma do Tibete, localizada no sudeste da China, reivindica autonomia em relação ao governo da China, ou seja, o Tibete ele é uma região autônoma, ele tem
como se fala, uma certa autonomia, mas o governo chinês ainda está muito forte aí nessa região e eles buscam é, a sua autonomia total, a sua total independência ali da China. Galera, só para vocês terem ideia, muitos templos tibetanos, muitos monges tibetanos foram mortos com a invasão da China a esse território. Só para vocês terem ideia, muitos templos foram destruídos, muitos monges foram assassinados, e desde então aí tem protestos para a independência aí que tem se intensificado na região, justamente para que o Tibete seja realmente uma nação, seja realmente um estado livre aí da China. A gente tem lá na página 366 a Catalunha e o País Basco. Essas duas regiões ali, elas estão mais focadas ali na Espanha, para vocês terem ideia, e vocês vão ver nomes bem conhecidos. Turminha, a região da Catalunha, a principal cidade é Barcelona, tem até o timezinho e vocês ficam assim, mas como assim não está na Espanha? Está na Espanha, mas essa região aí da Catalunha é uma ela é bem característica porque ela é uma região rica e bem desenvolvida da Espanha. E eles buscam sua independência ali de maneira pacífica, em boa parte, mas a ONU, mas o governo espanhol, a ONU e outras entidades aí não querem a desmembração, ou seja, a independência desse território. Isso, mas mesmo assim o povo ainda está ali, está lutando, querendo a sua independência, ok? Outra questão aí, no caso, é o País Basco. Ele também está na região aí da Espanha. Aí vocês podem observar que ele está um pouquinho mais para a ponta ali, tanto que ele faz que ele tem acesso ali, tem litoral ali, com área litorânea ali, com o Oceano Atlântico, ok? Já o País Basco, a capital é o Bilbao. Bilbao, eu sempre vou ler Bilbao, mas é Bilbao, quem não tem um acento. Localiza-se no norte da Espanha e toma uma pequena porção do sudeste da França. A França está logo em cima, e vocês podem ver que ele tem uma partezinha aí que está pegando ali, bem na divisa ali. Galerinha, também é um país que ele busca sua independência aí da França, mas lá tem uma organização separatista chamada ETA, e ela realizou diversos ataques terroristas aí durante as décadas de 1980 e 1990. Atualmente, o ETA ele diz que deixou suas atividades terroristas, deixou de fazer esses ataques aí em busca, como se fala, da sua independência, e agora eles ainda buscam a sua independência, mas o ETA não é mais um grupo, vou colocar assim, terrorista. Ele agora é um partido político, ou seja, ele está tentando exclusivamente buscar sua independência ali, mas de uma forma mais pacífica ali, no meio político. Turminha, a gente tem a questão aí da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, ela está localizada ali no norte da ilha, no norte da ilha da Irlanda, e ela integra ali o Reino Unido. Boa parte da sua população é majoritariamente protestante. Isso aí vem lá da reforma protestante e tal, lá no século XVI. Lá no século XVI. E aí depois vocês podem dar uma pesquisadinha para vocês terem ideia do que se trata realmente. Mas sobre os conflitos. A Irlanda do Norte, ela sofre ataque de um grupo chamado IRA. Para quem assistiu a série Sons of Anarchy, vocês veem que os motoqueiros lá eles têm uma relação com o IRA. O IRA, dizem que o IRA ele tem, como se fala, ele tem duas divisões. Tem o IRA e tem o Real IRA. Parece que tem o IRA que ele foca nesses ataques protestantes aí, o Real IRA no caso, e tem o IRA ali que ele está mais mesclado ali com um pouquinho do catolicismo. Mas isso não vem de fontes confiáveis, então vamos focar só no IRA mesmo, que ele fez vários ataques aí à população protestante aí da Irlanda do Norte. Inclusive, tem até uma música da banda U2. Eu vou ver se eu consigo colocar
Não, vocês podem pesquisar mesmo. O nome da música é Sunday Bloody Sunday, que ela canta Sunday Bloody Sunday, que fala de um evento que aconteceu num domingo, onde teve um massacre ali por forças da Irlanda ali contra um protesto que estava acontecendo e foi conhecido como Domingo Sangrento. Por isso a música Sunday Bloody Sunday, ou seja, domingo, sangrento domingo. Turminha, mas fica aí de curiosidade para vocês, depois dá uma pesquisadinha sobre o IRA aí e sobre esse evento aí conhecido como o Domingo Sangrento que aconteceu na Irlanda do Norte, que ela busca, ela pertence ao Reino Unido, ok? E enfim, depois dê uma pesquisada aí para terem uma ideia maior desses conflitos aí e desse grupo. Lá na página 367 a gente tem aí o modelo, a gente tem limites e fronteiras ao longo do tempo. E, galera, uma das coisas que moldam os territórios no mundo são guerras. E vocês vão ver que tudo está relacionado aí com o período de guerras. A gente tem as transformações nas fronteiras territoriais do mundo. Essas transformações elas são feitas por meio de guerras, conflitos e crises, e até acordos também. Ah, professor, como assim? Vocês vão ver que teve o fim da União Soviética, que ela entrou em colapso. A União Soviética entrou em colapso aí e gerou outras nações. Mas vamos lá. A gente tem aí a Europa, que foi um dos locais aí onde mais teve essas transformações. Vocês podem observar a Europa de 1914. Ela tem o Império Russo, ela tem o Império Austro-Húngaro e tem uma certa quantidade de países aí. E vocês ficam assim, professor, até aí tudo bem. Sim, até aí tá tudo normal. Mas aí vocês olham lá no segundo mapinha para fazer uma comparação, 1937. 1937 foi um pouquinho antes aí da Segunda Guerra. E lá no primeiro quadrado, vocês veem de 1914 é o início do quê? É o início da Primeira Guerra. Então vocês olham aí, pô, Europa 1937, isso aí estava lá na época da... Estava chegando perto aí da época da Segunda Guerra. Realmente, isso quer dizer o quê? Os países já mudaram bastante com o fim da Primeira Guerra. Ou seja, os limites territoriais mudaram bastante. Vocês podem ver que tem uma série de países aí que vocês não encontram no primeiro mapinha, está bem mais colorido. Então, em 1937, essa era a configuração da Europa. Aí vocês dão uma olhada lá no século XXI, que aí vocês observam que tem uma configuração ainda maior. Vocês podem observar aí, por exemplo, o fim da Iugoslávia. O fim da Iugoslávia gerou uma série de outros países. Só para vocês terem ideia, com o fim da União Soviética, em 1991, um ano... Dizem que teve dois acontecimentos importantes em 1991. O primeiro foi o meu nascimento, o nascimento do professorzinho de vocês aqui, em 1991. E o segundo acontecimento, quase tão importante assim, foi o fim da União Soviética. Brincadeira, galera. A União Soviética foi bem mais importante. Por quê? Porque com o fim da União Soviética surgiram 12 novas nações no mundo, para vocês terem ideia. Aí na página 368 dá para vocês verem essa configuração, como ela ficou bem diferente da configuração do primeiro quadradinho lá de 1914. Vocês podem observar que o número de países subiu bastante. Ou seja, na década de 1990, esses limites territoriais foram novamente alterados em razão do colapso da União Soviética e desmembramento da antiga Tchecoslováquia e a desintegração da Iugoslávia, que resultaram no surgimento de novos países. Tanto que vocês conseguem ver a Iugoslávia nesse mapinha aqui, depois dá uma olhada mais perto. E nesse segundo mapinha vocês já não conseguem ver ela, ou seja, aí surgiu países como Sérvia, Montenegro, enfim, teve Bulgária, Romênia, tem uma série de países aí que surgiu com isso. Com o desmembramento da Tchecoslováquia, da Iugoslávia e com o fim da União Soviética. E tudo isso, mais na frente, quando a gente for estudar sobre o Cáucaso, sobre a região do Cáucaso aí, você vai ver a importância, ou seja, as consequências que teve essa desmembração. Ok, turminha? Turminha, eu deixo aí para vocês os exercícios da página 369 e 370. Mais na frente a gente vai poder
na próxima aula, no caso, nesse formulário ainda, o formulário não tem esse vídeo, eu vou disponibilizar para vocês o local para vocês postarem a foto dessa atividade e na próxima aula será apenas o vídeo de correção dessas atividades, ok? Então fiquem bem e até mais.